Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, neste momento, junto com vocês. Algumas pessoas já nos conhecem, mas muitas vezes nós não conhecemos vocês. Nós gravamos aqui toda semana o programa Lições para a Eternidade. Quem aqui nos acompanha nesse programa? Obrigado pela audiência. Muito obrigado por nos ouvir toda semana pacientemente. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Eu consigo imaginar o sacrifício que cada um de vocês fizeram para estar aqui. Muitos deixaram aquele encontro de família no Natal, também vão deixar aquele encontro de família no Ano Novo, mas não deixaram o encontro com Cristo neste momento. E eu acredito que aqui nós estamos recebendo um treinamento, onde nós iremos aplicar com os nossos outros familiares, que ainda não conhecem e ainda não têm esta mensagem como base da sua vida. Eu queria ver com o Mateus, que já está também ao vivo. Queria também agradecer você que está no canal, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família e que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu queria dizer para vocês e tranquilizá-los um pouco, que eu não vou apresentar nenhuma mensagem de coach, eu não vou usar PNL, mas eu pretendo que o Espírito Santo possa me usar. E que vocês possam ser impressionados e induzidos pelo poder do Espírito Santo. Porque não é nós que usamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa. Então é uma satisfação imensa e enorme receber vocês aqui. Eu sempre costumo falar, quando está chegando no final dos congressos, que já começa a dar aquele sentimento de saudade. Saudade de vocês. Mas graças a Deus que o IAG tem trabalhado para fazer congresso de 2 em 2, 3 em 3 meses. Então nós podemos sempre se encontrar novamente. Agora, sabe o que eu gostaria de dizer para você nesta manhã? E não é que eu quero mexer com o seu sentimento, mas é que é realidade. Sabe quem está com uma saudade imensa, que não consegue matar essa saudade com 2 em 2, 3 em 3 meses? Sabe quem tem desejo de dar um abraço apertado e falar assim: foi por você que eu me entreguei. É Cristo Jesus. E nós amanhecemos e anoitecemos falando que amamos a Cristo, que queremos nos entregar a Cristo, que queremos viver a vida de Cristo, que queremos nos encontrar com Cristo, mas não nos esforçamos para abreviar a volta de Cristo. Muitas vezes, através da nossa conduta, negamos a Cristo. E isso é extremamente importante nós entendermos que Cristo já poderia ter voltado. Nós sabemos que pelo menos por 2 ou 3 vezes Cristo poderia ter voltado, e o motivo dele não ter voltado é a sua falta e a minha falta de preparo. Agora nós estamos presenciando o nosso mundo, o palco está sendo armado, tudo está sendo desenhado para a volta de Jesus. E glória a Deus por isso. Agora a pergunta que tem que ser feita nesse congresso, que você tem que levar para a sua casa, é se você está se preparando para a volta de Jesus. É se realmente, se você faz parte da família do céu mesmo morando na terra. Se você é marido do céu, sendo peregrino na terra. Se você é esposa do céu, sendo peregrina na terra. Se você é filho do céu, sendo filho aqui na terra. Então, para começar esse momento, essa mensagem, eu gostaria que todos vocês falassem junto aqui. Nós somos famílias do céu, sendo peregrino na terra. Vamos lá, todo mundo junto? Nós somos famílias do céu, sendo peregrinos na terra. É isso aí. Agora isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque primeiramente a mudança tem que estar aqui, ó, no seu consciente. Lembra que o pastor falou ontem que a maior força que nós temos é a força da escolha. O maior poder é o poder de Deus, e a maior força é a força da escolha. Então, a partir do momento que você escolhe mudar, que você se torna uma mulher determinada, um homem determinado, ninguém pode te segurar. Porque você vai se entregar a Jesus, e Jesus vai conduzir a sua vida, Jesus vai conduzir o seu matrimônio, Jesus vai conduzir as suas palavras. O pastor ontem falou de forma ali poderosa.
Eu estava ali no banco pensando assim, nossa, mas será que todo mundo não pode dar um brado aqui também, como ele estava querendo dar aqui, e todo mundo ouvindo ele falar, e eu creio que vocês também estavam impactados como eu estava. E eu refletindo ali, ele começou a conduzir a mensagem, eu já sabia onde ele queria chegar, mais ou menos, eu falei assim, bom, veja bem, é extremamente importante nós entendermos que a primeira etapa da salvação é o que Cristo fez por nós. Agora, a segunda etapa da salvação é o que Cristo faz em nós. É o que Ele faz em mim e em você. Ou seja, para você ser transformado, você vai sofrer o processo. Não tem como você ser transformado sem passar pelo processo. É impossível. E o que é o processo? Sabe o que significa o processo da restauração? É rosto na terra. É acordar nas madrugadas, porque a palavra de Deus fala que aquele que me procura de madrugada certamente me acharás. É pagar o preço, amados. Para nossa família ser uma família do céu na terra, nós temos que pagar o preço. E que preço que nós temos que pagar? É o preço que Cristo pagava. Acordar de manhã e ter comunhão com Deus, anoitecer, comunhão com Deus, no dia a dia, comunhão com Deus, é viver em comunhão com Deus. Ah, mas Jesus era Jesus. Nós sabemos que Ele era inteiramente homem como eu e você. Mas já que você tem esse sentimento, ou muitas vezes nós temos, vamos tirar Jesus um pouco aqui. Vamos colocar Enoque. A palavra de Deus fala que Enoque educou a sua mente para entender que ele estava a todo momento na presença de Deus. Se você, marido, e se você, esposa, entender que a todo momento você está na presença de Deus, sem dúvida alguma, que você vai alcançar o resultado que você tanto tem buscado. Bom, aqui já foi apresentado algumas coisas pelos nossos queridos, ilustres, amigos e parceiros, companheiros de ministério, mas eu gostaria de entrar num ponto que eu não sei como que está a sua vida nesse ponto. Eu não sei qual é o nível de transparência do seu matrimônio ou a quantidade de maquiagem que você tem usado. Eu creio que você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Porque muitas vezes nós somos uma família na igreja, nós somos uma família na rua e somos outra família em casa. Temos um comportamento na igreja, um comportamento lá fora e um comportamento dentro de casa totalmente diferente. Isso é maquiagem, isso não é nível de transparência. E isso muitas vezes acaba passando a boa postura para o de fora, mas não vai passar uma boa postura para Cristo e para os de dentro, porque os de dentro eles estão te olhando. Nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre o título que eu escolhi. Deixa eu só tentar fazer funcionar isso aqui rapidinho. É isso. O título que eu escolhi é Páginas de Luz, a esposa escrevendo a história da transformação. Por que páginas de luz, amados? Primeiramente, eu queria que vocês entendessem e que nós trabalhássemos aqui esse sermão, essa palestra, como uma história. E dentro dessa história, o principal ator ou o principal personagem é você. Na primeira pessoa. Então, a partir do momento que nós formos aqui decorrendo a mensagem, você vai pensar assim, essa pessoa é eu. Eu estou passando por essa circunstância, eu já passei por essa circunstância, eu já venci. Ou muitas vezes você ainda nem entrou, mas pode ou poderia entrar se não tivesse este momento de aprendizado aqui. Então a esposa ela é luz do lar. A esposa ela é responsável pela formação do caráter dos filhos. Mas ela também tem uma parcela enorme na transformação do caráter do marido, do esposo. Nós vamos ver isso aqui. Então aquele ditado que fala que, é um ditado que eu não acredito ser o mais correto, né? Mas fala assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande... Eu creio que do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas vamos lá. Pode ser que o motivo do seu marido não ser um grande homem é que você não tem sido uma grande mulher. E vamos tirar de lado a visão da sociedade que ser um grande homem é ser um homem rico. É ser um homem conhecido, famoso. Nós vamos trazer aqui que ser um grande homem é ser um homem conhecido, sim. E é ser um homem famoso, mas lá no céu. Assim como Daniel era muito amado no céu, o seu esposo pode ser muito amado no céu, você pode ser muito amada no céu.
Então eu gostaria de, nesse momento, nós partirmos desse princípio, que para o seu marido ter um desenvolvimento muito mais assertivo, ele precisa da sua ajuda, da sua orientação. Veja, nós que somos pregadores, o primeiro feedback que nós temos é o da esposa. Hoje, dificilmente eu vou conseguir ter um feedback, porque ela não pôde estar aqui. Já que nós temos um bebê de 3 meses e um outro de 1 ano e 10 meses, então ficaria muito complicado ela estar aqui, ela está me assistindo lá em casa. Um abraço, minha esposa, estou aqui, ore por mim. Mas o primeiro feedback quem dá é a esposa, e a esposa tem que dar o feedback para o marido em todo momento da vida. Em todo momento da vida. Surgiu uma situação complicada, um problema, você se desentendeu com algum irmão, qual é o feedback da esposa? Qual é o feedback da esposa santa? Queria que vocês me ajudassem aqui nesse momento. O que a esposa tem que falar para o marido quando há um desentendimento? Uma esposa nos padrões de Cristo. Reconciliação. Reconciliação. Uma esposa nos padrões de Cristo não vai chegar e falar assim, realmente você está certo. Ele fez isso, fez aquilo. Não, não. Não é assim, porque aí você vai pôr fogo, vai pôr lenha na fogueira. Então, uma esposa nos padrões de Cristo, amado, ela tem que ajudar o marido a se reconciliar com o próximo. Uma esposa sábia, ela edifica a casa. Uma esposa imprudente, ela destrói a casa com as suas próprias mãos. Isso é a maior realidade. A Bíblia, ela não é um livro de ficção. Ela é um livro real. E eu gostaria agora, eu sei que muitos de vocês estavam pensando aí já, mas será que ele não vai ler um verso da Bíblia? Então vamos começar lá. Ali, alguém poderia depois me ajudar aqui? Já consegui. Provérbios 12, versículo 4. Esse texto, eu acho ele surpreendente. Eu acho extremamente importante. E eu acredito que vocês também vão achar. Bom, Provérbios, capítulo 12, versículo 4, diz assim, olha. A mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Veja que texto tremendo, que texto extremamente importante. Nós conseguimos entender aqui, através dessas duas citações distintas, que através da conduta da esposa, você vai ver a formação do marido que vai ter. Ou esse marido ele vai ser um rei, porque quem usa coroa é um rei, ou esse marido vai ser uma pessoa que tem uma enfermidade profunda no osso, algo que vai atormentar ele diariamente, todo instante. Eu achei extremamente interessante isso daqui, porque isso aqui se aplica na nossa vida, isso aqui é real. Isso aqui é extremamente importante. Se você tem uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, você tem uma coroa. E a coroa, ela é usada para mostrar o quê? Poder e legitimidade. Então, o que mostra o seu poder? É a sua fala? É a sua esposa. Como que a esposa do Kleber se conduz? Veja, tem um outro texto que fala assim, que a esposa, ela é a glória do homem. Se nós levarmos para aquele princípio que a glória representa o caráter, eu vou entender que a esposa representa o caráter do homem. Assim como o homem tem que representar o caráter de Cristo. Isso é normal. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Agora, a pergunta que não quer calar aqui é se você, mulher, realmente representa o caráter do seu esposo. Será que quando o seu esposo não está presente, você se comporta de maneira adequada para os padrões da casa? Os padrões de cristianismo? Porque vamos levar em consideração que pode acontecer realmente de o marido ser um homem de Deus, o marido ser o homem de Efésios 5 e a esposa não ser a mulher de Provérbios 31. E isso também é interessante, porque mulheres, e eu digo para vocês que estão aqui presentes, para vocês que nos acompanham, você pode estar cometendo um erro muito grande. Você pode estar querendo o marido de Efésios 5, mas não está sendo a mulher de Provérbios 31. Então, para nós exigirmos o marido de Efésios 5, nós temos que buscar ser a mulher de Provérbios 31. Uma mulher virtuosa.
Uma mulher santa aos padrões da palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer mais aqui para vocês em cima desse texto, e eu uso aqui um exemplo muito interessante, né? Um homem comum, quando ele tem uma coroa, ele se transforma no quê? No quê? No quê? Rei. E da mesma forma que um rei, quando tem uma mulher imprudente, ele se transforma num quê? A palavra às vezes até trava, né? Amados, nós temos vários exemplos disso. A história conta para nós que Abraham Lincoln passou 2 mulheres na vida dele. Diz que a primeira mulher era virtuosa. Diz que a primeira mulher era uma coroa, que foi a sua mãe. Abraham Lincoln, ele teve a capacidade de, quando ele era jovem, como muitos aqui são jovens, de um dia, numa bela disputa ali, os amigos estavam buscando levantar um tambor de 200 litros ali de vinho, e era só uma pessoa muito forte para levantar aquilo, e ninguém conseguia levantar. Então eles colocou assim: quem levantar o tambor de 200 litros de vinho também vai poder beber o tanto que quiser do vinho. Já que naquela época era virtuoso, né, dentro da sociedade, tomar vinho, se ficar bêbado, embebedar. Então fala que ele conseguiu levantar aquele tambor. E aí os amigos dele falaram assim: agora você pode beber à vontade. Daí ele falou assim: a mesma força que eu tive para levantar esse tambor é a força que eu tenho para não tomar desse vinho. Por quê? Porque na vida de Abraham Lincoln ele teve uma mãe virtuosa, uma mulher virtuosa. Mas infelizmente ele não teve uma esposa virtuosa. E diz aí os pesquisadores que o pior caos da vida dele não foi nem o assassinato, mas foi a esposa. Diz que um hobby que ele mais gostava era de fazer reuniões até altas horas da noite, porque assim ele se sentia seguro e não precisava voltar para casa. Diz que por várias vezes ele estava ali em reunião com os seus ministros e a sua esposa chegava e brigava e fazia aquele auê todo. E esse homem não foi um homem bem-sucedido no sentido de matrimônio, família. Agora a pergunta que eu faço mais uma vez: que tipo de esposa que você é? Nós temos também a mulher de Herodes. Herodes ainda tinha simpatia com João Batista. Herodes ainda tinha ali, ele sentiu o Espírito Santo tocar no coração. Mas o que a mulher de Herodes fez? Destruiu com a vida dele. Uma mulher insensata, uma mulher imprudente. Amados, o que Deus quer de nós, e principalmente das mulheres nesta manhã, é que vocês sejam a mudança que vocês desejam ver no seu marido. Que vocês consigam entender o seu esposo. Vários aí costumam dizer que a mulher é psicóloga, a mulher ela acaba sendo mãe do próprio marido, a mulher ela é enfermeira, a mulher é tudo isso e muito mais. Muitas das vezes nós estamos negligenciando ou subestimando o poder ou a força que a mulher tem. A mulher realmente tem muita força. E hoje em dia as pessoas trazem uma frase aí que ela é verdadeira. Mulher, você pode ser o que você quiser. Agora a pergunta que eu falo e que eu faço nesse momento: mas convém? É do agrado de Deus? Você realmente pode ser o que você quiser. Você pode ser o cabeça do seu lar, ué. Você pode ser. Você pode tomar o lugar do seu marido, você pode fazer tudo isso. A única coisa que você não pode é ir para o céu e ter uma família perfeita. Perfeita nos padrões da palavra de Deus, né? Que é luta após luta, vitória após vitória, né? Então, é preciso nós entendermos o que Deus quer para nós. Quando nós vamos ali em Efésios, e já vou avançando, quando nós vamos ali em Efésios capítulo 5, ali nós vamos ver o padrão do marido e da esposa que Deus queria. Nós vemos ali uma mulher que se submete e que aceita o marido como cabeça. E nós vemos ali um homem que se entrega, um homem que se doa, um homem que ama a mulher incondicionalmente. Agora, é interessante nós entendermos que Paulo, quando ele trouxe aquilo ali, ele estava buscando fazer uma reforma. Ele estava buscando trazer novamente o que aconteceu quando Deus criou o homem. Para que função que Deus fez o homem, para que função que Deus fez a mulher. Isso é extremamente importante nós entendermos, porque quando você analisa a criação do homem, e a palavra de Deus, foi Deus que falou que não era bom como ficar só.
Então Deus deu a mulher para o homem porque Ele entendeu que a mulher era importante para o homem, ela ia complementar ali o homem, ele ia ser como diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, ela ia ser uma conselheira idônea. Agora, quando você começa a avaliar a Bíblia, e eu gostaria que vocês, mulheres, prestassem muita atenção neste momento, quando vocês começam a avaliar a Bíblia, vocês vão conseguir encontrar uma dificuldade gigantesca, enorme, da mulher conseguir cumprir o propósito que ela foi criada, o propósito para o qual ela foi criada. Você começa a ver ali homens de Deus que tiveram problemas com mulheres. Por exemplo, Abraão. Através do conselho de Sara, que não foi um conselho sábio, Abraão teve um sério problema. Aí quando você continua a história, você encontra Isaac. E você vê que Rebeca, também ali, não se submetendo de forma correta, não sendo uma mulher sábia naquele momento, deu um conselho extremamente errado para o filho, fez com que a família se destruísse completamente ali, o filho teve que sair fugido, ela nunca mais viu o filho que ela tanto amava, então, ou seja, uma mulher imprudente, não foi prudente naquele momento. E quando você continua a história, você vai ver várias mulheres com as mesmas características, imprudência. Imprudência dentro do lar, imprudência na criação dos filhos. E isso é comum pós-pecado. E os homens não ficam muito felizes, não, porque quando vier a parte de vocês vão apanhar mais ainda. Porque na realidade, quem é o sacerdote? Quem é o cabeça? Quem arroga aí muitas vezes a liderança do lar? Então é o líder que, como diz o pessoal, a ripada é mais forte no líder, né? Mas a mulher, ela tem um papel extremamente importante. E por isso que a única maneira de nós vivermos ao padrão de Cristo é nós permitirmos que Cristo viva em nós. Porque aí, nesse momento, você vai começar a caminhar em novidade de vida. Sabe? Veja bem, quando Cristo veio nesse mundo, eu creio que todo mundo aqui, todos vocês estão presentes, e eu queria que as mulheres agora se esforçassem para ficar acordadas. Quando Cristo veio, o que é gritante quando você vai ler ali a Bíblia é o massacre que os homens faziam com as mulheres. A mulher, ela era considerada como um objeto. Em muitas circunstâncias, nós entendemos que ali a mulher não era nem considerada como uma mãe, era simplesmente como uma barriga de aluguel. Aquilo era absurdo. Nunca foi propósito de plano de Deus que aquilo acontecesse. Agora, tem algo muito interessante por detrás disso, porque isso continuou por muitos anos. Isso continuou por muitos anos, e foi continuando, e continuando. Só que quando há uma situação assim, onde causa dor, isso também causa um sentimento de quê? De revolta. E as mulheres foram se revoltando, até quando chegou o momento que elas se rebelaram por completo, e aí surge o grupo feminismo aí, e aí agora a mulher não quer mais simplesmente ocupar o lugar da mulher, ela quer tomar o lugar do homem. Então ela saiu lá de baixo, do fundo do poço, e agora ela quer ir lá em cima para transbordar, quando ela deveria ficar no equilíbrio. A mulher deveria ter o equilíbrio. E o que acontece com tudo isso? Que nós que nascemos aí, quem aqui nasceu, vamos colocar, tem mais de 60 anos? Mais de 70? Então, mais de 70, qual é a sua irmã aqui? Então, dessa era, 1950 e pouco para cá, esse grupo ele vem crescendo. E junto com esse grupo, vem sendo aí disseminado esse falso comportamento, esse falso conceito sobre como a mulher deve se comportar. E isso nos atingiu hoje em dia. Se você parar para pensar, dentro do nosso lar tem feminismo. Tem feminismo. Em um momento ou outro, você, mulher, já agiu como uma feminista, ou está agindo como uma. Por quê? Porque você simplesmente hoje faz parte de um produto do meio, que foi criado nessa sociedade para poder apresentar o caos. Isso é complicado. Por que é complicado? Porque é impossível você fazer parte de uma família do céu, ou você ter uma harmonia na sua família, se você não entender que o seu procedimento tem atrapalhado a unidade do seu lar. Então eu gostaria que você, agora que faz parte da sua história, refletisse um pouco. Em que momento da minha vida pode ser que eu não estou sendo a mulher de Provérbios 31? A mulher submissa, a mulher trabalhadeira, a mulher que se compromete, a mulher que se dedica, a mulher que se entrega. E tem um ponto que eu gostaria de ler para vocês aqui, que eu acho que é extremamente importante, está em Provérbios 31,
que é o versículo 2, 31, 2. Olha, eu queria que vocês compartilhassem comigo isso aqui, que isso aqui é extremamente fantástico. 31, 10. Não, 31, 12. Olha o que fala aqui, ó. Fazendo referência à mulher virtuosa, fala assim: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. O que vocês encontram com essa palavra, todos os dias da sua vida? Sabe o que eu encontro aqui? Estabilidade. Uma mulher estável. Não é uma mulher que hoje ela age de uma maneira, amanhã ela age de outra. E olha, eu pretendo não apanhar aqui, mas eu vou tocar num ponto crucial aqui, tá? Que é a TPM. Amados, veja bem, hoje, pessoas cristãs, mulheres cristãs, porque você pode falar assim, um homem falando, né, disso aí, qual que é a propriedade que ele tem? Mas então eu vou falar, as mulheres cristãs hoje em dia, elas têm apresentado, através da ciência, através da palavra de Deus, que não tem essa desculpa para você falar assim, hoje é meu dia da TPM, e aí você vai lá e massacra o seu marido, e judia dos seus filhos, e fala o que pensa que pode. Amado, se Cristo voltar nesse dia e julgar você ali, você acha que você está como? É a mesma coisa de falar assim, não, ele é adolescente, ele tem todo o direito de ser rebelde. Fala para Daniel isso, para José. Vocês estão entendendo que se nós hoje não mudarmos a nossa mente, é difícil de nós colocarmos em prática aquilo que Deus deseja que nós coloquemos? Eu entendo que nesses dias realmente existe uma mudança ali, né, até no sistema nervoso, mas não é desculpa para você fazer o que você bem entender. Brigar, ser grosseira, não é desculpa para isso, nós não podemos andar nesse caminho. Nesses dias, sabe a quem nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar? A Deus. Senhor, o Senhor sabe que está chegando os dias complicados, então eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Porque sabe, queridos, se for desculpa isso para vocês, nós temos desculpa o bastante. Eu cheguei cansado do trabalho, estou irritado, não quero te ouvir. E assim, aí todo mundo vai viver de desculpa, e isso não é o que Deus quer. Como que dentro de uma família você vai ter avanço, sendo que você não tem a probabilidade de confiar, a probabilidade de realmente falar o que você está sentindo, de realmente você desabafar. E também aqui vem um ponto interessante, que você, marido, tem que entender a sua esposa. No sentido assim, não ficar levando ela à irritação, fazendo coisa que não deve. E tem um ponto interessante que eu gostaria de abordar aqui. Normalmente, o problema que existe no seu lar é você que causa e depois você se finge de vítima. Ou o marido ou a mulher. Então, vamos lá. Se você casou e você já entendeu que a sua esposa não gosta, que você, ao escovar o dente, deixa a pasta em cima da pia do banheiro ali, e você vai no banheiro, escova o dente e... Não, e vamos falar assim, não é um esquecimento. De propósito. Você larga ali para irritar ela, e ela vem e fala um monte de coisa para você, aí você vai lá e discute com ela, e você quer estar com a razão. Essa mulher é impaciente, essa mulher é intolerante. Mas você está criando aquela situação. Muitas vezes o ambiente de guerra que existe no seu lar é você que cria. Você planta a sementinha, joga a água, quando começa a crescer o problema, aí você se faz de vítima. Nós não podemos ser assim. Nós temos que parar de ficar se vitimizando, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Parar de ficar criando problema e depois culpar o outro pelo problema que você criou. Bom, aqui tem o plano de Deus para o casamento. E aqui é algo interessante. Quantos aqui são casados? A maioria, né? Tem um pouco de jovens aí que ainda não são casados, mas a maioria são casados. Quantos de vocês aqui, eu queria que vocês não erguessem a mão nesse momento, só pensassem, está vivendo o casamento que gostaria de viver? Quantos de vocês aqui estão satisfeitos no casamento? Existe unidade, existe parceria, companheirismo, você encontrou tudo aquilo que você desejava no cônjuge. Então, quantos de vocês estão felizes no casamento? Essa pergunta é para vocês ficarem aí, guardar dentro do coração. Eu estou satisfeito com o que eu estou vivendo. Eu estou satisfeito com a condição que eu já alcancei. Vamos avaliar esse texto aqui. Esse texto aqui é o plano de Deus para o casamento. Está no Conselho para a Igreja, página 128. Diz assim, todos que se casam com santo propósito, marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa,
E a esposa, para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento, preenche o propósito que Deus tem para eles. Então veja bem, aqui já mostra para nós que muitas vezes a nossa visão de casamento está errada. Às vezes a sua visão de casamento que você teve a vida inteira era, eu vou me casar para me ser feliz. Ali eu entendo que eu não caso para ser feliz. Ali eu, esposa, eu entendo que eu caso para quê? Para conquistar as puras afeições do coração da esposa. Então eu caso para fazer a minha esposa feliz. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Eu tenho certeza que vocês já ouviram que quando você casa para fazer o outro feliz. Agora a pergunta que eu faço é por que nós não conseguimos aplicar na nossa vida? Por que é tão mais difícil aplicar do que ter o entendimento? Porque saber que você casa para fazer o outro feliz, isso aí todo mundo sabe. Agora o difícil é colocar em prática, é ou não é? O que vocês acham? Vocês acham que é fácil pôr em prática? Mas pegando a parte da mulher, a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento. Bom, nós vamos começar com a palavra abrandar. Abrandar também nós podemos dizer suavizar, diminuir, acalmar. Então, esposa, você tem essa responsabilidade. Você pode conduzir o seu esposo para um caminho mais santo, mais correto, mais com menos pedras para ele pisar em cima e ferir os pés. Quando nós vamos lá em Provérbios, abra suas Bíblias aí. Vamos lá, Provérbios. Capítulo 15, versículo 1. Eu queria que vocês refletissem esse texto e se vissem nessa história que é a sua vida e ver se você tem aplicado isso no seu matrimônio. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então você, como uma esposa sábia agora, que está buscando transformar o caráter do seu esposo, você tem uma resposta branda frente a uma resposta, às vezes, dura dele? Veja, eu gosto muito de uma frase que diz assim: muito mais fácil é você controlar ou conduzir a ação do que você controlar ou conduzir a reação. É a reação que mostra quem você é e não a ação. Porque a ação, ela é preparada, ela é premeditada, você pensou para fazer aquilo. Agora a reação não. Às vezes você chega na sua casa ali, está fazendo alguma coisa e do nada a sua esposa ou seu marido vem e te dá ali uma patada, uma palavra dura e grosseira. Qual vai ser a sua reação? Santa ou não? Qual vai ser a sua palavra? Uma palavra que vai aumentar a ira, uma palavra que vai ser branda e diminuir a ira? Olha, veja bem, eu já conversei com pessoas que falavam assim para mim: eu sou muito boa ou muito bom no argumento. Então, quando começa a discussão lá em casa, eu sempre venço. Só que depois que eu venci, eu sempre perdo. É verdade ou não é? Quando você está discutindo ali com a sua esposa ou com o seu esposo, e você usa do argumento, e você não faz isso, e você não faz aquilo, e de repente você fala uma coisa que cala o outro. Como que você fica aqui dentro? Feliz? Dá aquele sentimento de tristeza, de vergonha. É ou não é verdade? E aí o que o diabo vem? Esfrega na sua cara o seu pecado. Está vendo só como você é? Queridos, da mesma maneira que é para vocês, é para nós. No sentido de o inimigo nos usar, às vezes, onde nós não estávamos vigiando, depois esfregar na nossa cara. Eu já falei várias vezes em pregações minhas que nós que somos pregadores, que falamos de família, nós corremos um risco assim muito grande. Quem é que é pregador e prega sobre família? Erga a mão para mim ver aí. E quem desse que é casado? Eu preciso dizer para vocês que vocês correm um risco gigantesco. Sabe qual que é o risco? É da sua esposa trazer no bagageiro do carro a mala escondida e você não vê. E quando você começar a pregar, ela trazer a mala e falar assim: olha, igreja, é o seguinte, eu vou morar aqui, porque aqui meu marido é um santo. Ele fala de família que, olha, é fantástico, mas em casa, na prática, é uma pura negação. Nós corremos o risco de ser bons na teoria, mas de não ser bons na prática. Então aqui a mulher, ela tem essa necessidade de abrandar o caráter, abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo. Aperfeiçoar,
A palavra aperfeiçoar é melhorar. Então, quando você casa, você tem que entender que não é simplesmente por causa da sexualidade, não é simplesmente porque ela é uma pessoa de status, ela é uma pessoa inteligente. Não, você tem que casar para conquistar as afeições dela. E você, mulher, para ajudar a polir, a aperfeiçoar o caráter do seu esposo. Você consegue entender que a sua responsabilidade aqui é muito grande? É muito grande a responsabilidade da mulher. Eu não queria estar na sua pele, não. Porque Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar a educação do seu filho e Deus também vai cobrar o aperfeiçoamento do caráter do seu esposo. E eu conversava com a irmã Célia sobre a questão de família, até tem muitos textos aí que já estão sendo usados e já vão usar, se não foi usado, vão usar ainda, que fala que a família bem ordenada, ela tem mais poder do que qualquer sermão. E é por isso que a nossa sociedade está cada dia mais na lama. Porque famílias bem ordenadas é algo raro. É algo muito difícil de você ver uma esposa que se submete ao seu esposo, um esposo que ama a esposa, filhos que são bem educados. Sabe, eu preciso confessar algo para vocês, que aqui é tremendamente triste. Eu me deparei a minha vida inteira, claro que aqui no IAG eu encontrei pessoas assim, mas eu me deparei praticamente quase a minha vida toda com uma família assim. Uma família assim. E essa família não era adventista. Eu acredito que algum de vocês aqui que estão aqui, ou uma boa parte, ou todos vocês, também já passaram por situações parecidas. Que vocês, a família que você olha às vezes fala assim, essa família é um exemplo. Ela não é adventista, ainda não conheceu a mensagem adventista. Tem algo de errado com a mensagem, ou tem algo de errado com nós? O que vocês acham? É nós, é algo errado com nós, é porque as esposas não têm sido a esposa de Provérbios 31, e o marido não tem sido o marido de Efésios 5. Então, a esposa tem o dever de aperfeiçoar o caráter do esposo. É um dever. E para finalizar, e ser-lhe complemento. Essa palavra eu acho fantástica. O que é ser um complemento? É você completar algo que faltava. Foi para isso que Deus criou você, mulher. Para completar algo que faltava no seu esposo. Para você ser uma coroa. A coroa, presta atenção nisso, a coroa nunca perde o valor. A coroa sempre vai ser coroa. Às vezes, e eu digo algo aqui que é assustador para você, homem. Se você não for digno de uma coroa, Deus pode fazer, sabe o que com você? Permitir que você desça a sepultura. Olha o caso de Abigail. Abigail era uma coroa, uma mulher virtuosa. Já Nabal era um homem sensato. E o que aconteceu com Nabal? Morreu. Então, se você tem uma coroa do lado e é um homem sensato, toma cuidado. Toma cuidado, você está correndo um sério risco. Risco de vida, tá? Agora, mulheres, Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para vocês. Deus quer conduzir vocês para vocês serem realmente felizes. Veja bem, vocês que são casadas, e mais uma vez eu digo para vocês agora, presta atenção. Vocês que são casadas, a maior satisfação que deveria ser na vida de vocês era se submeter ao conselho do homem que você escolheu para andar do seu lado. Eu acredito aqui que ninguém aqui casou à força. Você escolheu dizer, sim, eu aceito, eu quero esse homem para mim. Eu quero essa mulher para mim. Então, quando você diz isso, que você escolhe esse homem, você está dizendo também que você se submete a esse homem, que você aceita os conselhos desse homem, que esse homem vai dirigir a sua vida, vai dirigir o seu lar, claro, em Jesus. Porque tudo aqui é segundo o que o pastor colocou, Cristo em primeiro lugar, conduzindo a nossa vida. Pelas nossas forças não conseguimos, mas você tem o poder, ou você tem a força da escolha. Agora, quando você escolhe seguir a modinha das feministas, não, eu sou poderosa, eu posso estar no lugar do meu marido, eu sou mais inteligente do meu marido, você está totalmente equivocada. E agora eu vou tratar de um caso complicado aqui. mais um. Que é o quê? Tem muitos homens que realmente, hoje em dia, não ocupam a posição que o homem deveria ocupar. Tem muitos homens, desculpa a palavra, estão muito aquém de homens, no sentido da palavra macho.
Porque homem, ele é protetor. Protetor é quem fecha as janelas da casa. É quem fecha as portas do lar. Quando a mulher sai da igreja, e eu preciso reformar-me nisso, não é a mulher que coloca as crianças no carro, não. É você que vai colocar a mulher no banco, a criança no banco. Veja bem, o homem é o homem que ele abre a porta do carro. O homem protege. O homem cuida. Agora tem muito homem que não tem desenvolvido essas atitudes. E a mulher ela está sendo obrigada a fazer algumas coisas que o homem tem que fazer. Aí que vai entrar agora a sua sabedoria, mulher. Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui agora. Você tem que conduzir esse homem sem ele entender ou pensar que está sendo dominado por você. Essa é a regra. Então você vai cantar a bola sempre. Você, esposa, vai falar assim: amor, fecha a porta. Amor, abre o carro. Amor, faz isso, faz aquilo. Sabe por quê? Porque esse homem teve pais que não ensinou ele a serem homens. E ele tem que aprender agora com você, mulher. Você vai ajudar esse homem. Você está entendendo? O homem é ruim de negócio. Ele compra algo por 10 e vende por 8. E vai achando que está ganhando. Está avançando. O que você vai fazer? Cálculos. Vai mostrar para esse homem. Será que está certo? Você entendeu? E o homem vai andar assim, ó, eu sou o homem da casa. E você vai ensinar ele a se tornar homem realmente. A pôr comida na mesa. Veja, e eu não quero aqui atingir nenhum casamento com isso, mas é inadmissível a mulher ficar pondo comida na mesa enquanto o homem fica fazendo qualquer outra coisa. Ainda que seja estudar a Bíblia. Você não fica estudando Bíblia enquanto a comida não está na mesa, filho. É comida na mesa. Sabe o que é isso aí? Proteção. Prover. A mulher se sente segura. E aí, quando a mulher se sente segura, aí a sua família vai virar um estrondo. Pro lado bom. Então, é extremamente importante você entender isso. Se o seu marido não tem condição de fazer algumas coisas, você não deve tomar a frente e fazer no lugar dele. Você deve ajudar ele a fazer aquilo ali. Esse é a tua função, conselheira idônea. Então, o primeiro ponto, você tem que ser conselheira. Segundo ponto, sábia, idônea. A Bíblia conta de conselheiras, mulheres assim que destruíram tudo. Você olha ali, se eu não me engano é Lebe, a mulher de Amã. A mulher deu um conselho: construa uma forca. Quem foi enforcado naquela forca? Ele foi enforcado, né? Que conselho mais assim errado, mais imprudente, totalmente equivocado ao conselho de Abigail. E agora tem uma situação que eu quero guardar para nós homens mais tarde. Então eu só vou dar uma pincelada aqui agora. Mulher, nessa batalha que você tem, que é construir, aperfeiçoar o caráter do esposo, não o Kleber, mas eu creio que o Espírito Santo vai conduzir uma ideia para você aqui agora, uma visão interessante. O que você precisa fazer? Você tem que entender uma coisa, que tem coisas que você não vai conseguir explicar para o seu esposo. Porque é coisa de homem. Como ele deve se comportar, você não vai conseguir. Então, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar um homem santo do Senhor, um homem de Deus, e aproximar a sua família dessa família que tem um homem de Deus e uma mulher de Deus. Porque a palavra de Deus fala: olha quem tu anda, direi quem tu és. Se o teu marido andar com um homem santo, ele vai ter a probabilidade de se tornar homem santo. Agora, se o seu marido ficar andando só com uma pessoa complicada, problemática, briguenta, ele vai ser esse tipo de homem também. Por quê? Porque vai ter força um com o outro ali. É importante isso. Você que é mulher sabe, você tem que cortar as asas do seu marido com as amizades que ele anda. É preciso isso. Veja bem, eu falei que ia contar daqui a pouco, mas vou contar um pouco mais. A minha esposa está me assistindo, ela sabe. Eu pratico isso o tempo todo. Eu pratico o tempo todo. Eu fico olhando mulheres que são padrões de cristianismo e aproximo ela. E aí eu vejo, depois de um tempo, que realmente a forma está sendo conduzida. Isso é infalível. E eu também amo me aproximar de homens de Deus. E não trazendo a glória para o IAG, mas é por isso que eu estou aqui. Porque eu acredito que aqui tem homens de Deus.
Homens como eu e você têm lutas, mas homens que estão buscando andar no caminho, sabe? São homens que quando eu cair, eu sei que eles vão vir ali e vão me dar a mão. Me ajudar a levantar. Você tem que aproximar a sua mulher, o seu marido, de homens assim. Isso é extremamente importante para você, mulher. O seu marido não pode ficar andando com pessoas que estão com caráter totalmente defeituoso, porque ele vai ser influenciado por essas pessoas. A Bíblia conta uma história triste. E eu tenho 2 minutos para concluir com vocês. Que é a história do neto de José. José foi, um ícone na Bíblia, né? Um homem que por anos veio resistindo à tentação sexual, da sedução. Um homem que se tornou dono das suas próprias emoções. Um homem que se submetia a Deus o tempo todo. Um homem que se permitia ser conduzido por Cristo a todo momento. Mas o seu neto começou, em algumas circunstâncias da vida, a andar com pessoas problemáticas. A palavra de Deus fala lá que eram ladrões de gado. Pessoas que desciam roubar gado. Veja bem, quem era o vô dele? O segundo homem mais poderoso só do mundo. Mas não estava bom, ele foi roubar gado. O que eu quero dizer? Você aqui pode ser um homem rico financeiramente. Se você não tomar cuidado, seu filho daqui a pouco está andando com nóia, devendo maconha. É isso que acontece. Porque há necessidade de ter a presença do pai, do ensinamento, da condução. E ali aquela família, eles perderam a noção. O sinal vermelho estava ali para eles escancarado, e eles estavam passando o sinal vermelho, não estavam vendo nada. Daqui a pouco o que aconteceu? Chegou alguém lá na porta do pai ali, do filho de José, bateu na porta e falou assim, quero dar uma notícia para você, é triste, viu? Ah, é? Qual é? Teu filho foi morto roubando gado. Estava andando com pessoas ruins. Isso aconteceu com ele. Então eu digo para você, mulher, você quer que aconteça isso com seu marido? Às vezes pode ser que ninguém vai bater na porta e falar, teu marido estava roubando gado. Mas pode ser que alguém bata na porta e fale assim, teu marido está puxando o asa para tua mulher lá. Teu marido não brigou. Teu marido é um caráter defeituoso. E isso pode ser fruto da sua ação. De você não estar conduzindo seu marido para Jesus. E agora eu quero ler o último texto para trazer para vocês qual é a única maneira segura e sensata de nós conseguirmos alcançar o objetivo. 1 Coríntios, capítulo 13, vamos ler do versículo 4 até o versículo 8, comecinho. Fala assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque eu quero dizer para você que eu entendo muitas vezes que você não tem mais esse ânimo de buscar restaurar o seu lar. Que você já correu tanto atrás dessa mudança na sua família e ela nunca aconteceu e você perdeu a vontade de fazer isso. Pode ser que você não tenha mais nenhuma satisfação em buscar agradar o seu marido. Que você não tem mais desejo em buscar fazer as coisas para que ele se sinta melhor. Pode ser que isso já aconteceu com sua família. Entrou naquele momento de quase na UTI, está quase para morrer já. Agora é necessário você entender uma coisa. A única maneira de você conseguir sair vitoriosa daqui nessa manhã e na sua vida é você entendendo o que eu vou falar agora. A única maneira, não tem outra maneira. A única maneira é essa. Você não vai, nesse momento, sem entender o que você está nessa situação, você não tem mais aquele ânimo, está perdendo aquela vontade. A única maneira de você conseguir restaurar o seu casamento e restaurar o seu marido é agindo por princípio e não por sentimento mais. Você não pode deixar as suas emoções conduzir você. E nesse momento existe uma voz dentro da sua mente que está falando assim, mas você já tentou várias vezes e você não conseguiu, e essa voz é real. Essa voz está falando mesmo aqui, e é a voz de Satanás. Ela diz para você, mulher, você não vai conseguir, não tem como. Você tentou, você não consegue mudar. E você precisa nesse momento entender uma coisa, que Satanás sempre vai agir no campo da emoção
e do sentimento, nunca no campo da razão e do princípio. Porque no campo da razão e do princípio é o campo que quem domina é Deus. Então ele nunca vai agir ali. E você precisa agora, a partir de hoje, agir baseado na razão, no princípio e não no sentimento. Então, quando o seu esposo fizer algo para você que te irrite, você vai falar assim: eu não vou agir segundo o meu sentimento. Que o seu sentimento é de devolver a altura. Mas você vai agir agora segundo o princípio. E o princípio é o quê? Suporta. Porque o amor tudo suporta. Então, quando você estiver passando por qualquer tipo de problema, você vai lembrar qual é o princípio. O princípio, tudo se entrega, tudo suporta, não se vangloria, não busca as suas próprias vontades. Veja bem, mulher, pode ser que o seu marido vai querer uma hora ir num determinado lugar, e pode ser que você não vai querer, mas você vai agir agora segundo o quê? Princípio. E vai vir a par dos homens, como eu já falei. Mas princípio, então, vamos gravar isso? Quem já escreveu aí? Escreve para não esquecer. Amor não é sentimento, amor é princípio. Escreve aí. Amor não é sentimento, amor é princípio. Isso em todos os pontos da vida. Em todos os pontos da vida. Então vamos colocar que em algum momento você chega, a discutir com o seu marido. Não deve acontecer, mas se acontecer, pode acontecer. E você está deitada na sua cama e seu marido fala assim: amor, eu quero água. E você mora num sobrado e a cozinha é lá embaixo. Você vai descer, você vai lembrar, amor é princípio. Então você vai descer, vai buscar água. E pode ser que quando você chegue lá em cima e ele tome aquele copo de água, ele fala: quero mais. Eu não estou ensinando vocês serem escravas, não. Estou fazendo aqui uma analogia, que agora nós vamos agir segundo os princípios. Se você agir segundo o princípio, o seu casamento vai mudar uma barbaridade. O seu marido vai mudar, o seu filho vai mudar, porque aí você vai ter ações santas. Maneira de se comportar adequada, correta. Isso é extremamente importante. Eu queria ver aqui os braços erguidos de quem é as mulheres que vai querer realmente uma transformação completa na vida, e se você já é transformado, segundo o que eu falei aqui, continuar nessa transformação. Erga o braço. Tem algumas mulheres que não vai querer, erga o braço que eu estou vendo muito baixo aí. Marido, olha do lado da sua esposa aí, se ela vai querer ou não. Vamos orar por vocês, porque eu sei que a missão de vocês não é fácil. Vocês são formadoras de opiniões. Vocês têm filhos para poder instruir. E vocês têm maridos para poder ajudar eles a serem transformados. Vamos fazer uma oração então? Querido Pai, maravilhoso Deus, no nome santo de Jesus, nesse momento dobramos os nossos joelhos e suplicamos que o Senhor possa conduzir o nosso lar, conduzir a nossa vida, que aqui nós possamos ter mulheres santas de Deus, que aceitam nesse momento fazer um voto com o Senhor, fazer um compromisso com o Senhor, de buscar agir sempre por princípio e não por emoção ou sentimento. Porque sabemos, Pai, que os nossos sentimentos são enganosos. É do coração do homem que procede tudo que é mal, tudo que é ruim nesse mundo. E é do coração de Deus que procede tudo quanto é tipo de transformação verdadeira e que vai continuar sendo e sempre será o motivo da nossa existência. Que o Senhor possa conduzir também cada esposo, que eles possam aqui nesse momento estar entendendo qual é o papel difícil que a esposa tem e facilitar também o lado delas. Que eles possam ser mais amáveis, mais compreensivos, mais dóceis, que eles possam ter um compromisso de chegar em casa e ter palavras de ânimo, palavras de amor, de satisfação para essa esposa que também está se dedicando, também está buscando aplicar todos os princípios que Deus tem para eles. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, junto com irmãos queridos, aprendendo mais qual é o dever nosso na nossa família. E que o Senhor possa conduzir a nossa vida, conduzir o nosso lar, em nome de Jesus. Amém.